Olá, bem-vindos. Estamos aqui em uma série de conversações com Rav Lightman. Olá, Rav Lightman. Olá. Esta série é muito especial. Estamos aqui no estúdio tratando de desenvolver um conteúdo para cada pessoa do mundo, porque nós estamos nos aproximando a um estado no qual muitas pessoas no mundo estão encontrando-se em ocupações completas ou parcialmente, e queremos desenvolver um conteúdo que possa promover a cada pessoa como indivíduo no mundo, e também países, organizações, para que entendamos melhor o mundo da onde vivemos, a realidade com todas as dificuldades que enfrentamos, e por isso estamos no estúdio com essa série de palestras e queremos simular uma situação na qual Rav Lightman ensina uma classe de pessoas assim, comuns, de qualquer país do globo, pode ser Israel, fora de Israel, e fala com as pessoas em forma simples e ensina o que lhes convém saber hoje em dia. Então, olá, Rav Lightman, olá a todos. Nos encontramos novamente. O que vamos aprender hoje? Hoje, como disseste em nosso desenvolvimento, nós vamos falar quando nós observamos a nós mesmos durante a história, de geração em geração, inclusive da geração anterior, e nós vemos que vamos nos envolvendo contrariamente aos demais níveis da natureza inanimada, vegetativa, onde pode ser que não haja mudança por centenas de anos, e nós de geração em geração, inclusive dentro de uma geração, passamos um grande desenvolvimento na tecnologia, na técnica. Digamos, eu comecei a viver na segunda metade do século XX e passei o século XXI. Eu, pessoalmente, a minha vida, eu vi como o mundo mudou na medida na qual estava conectado em aldeias, pequenas cidades, e as pessoas estavam conectadas com lugares onde viviam, e hoje tudo é muito dinâmico, muito diferente. As ideias, o enfoque, a vida, tudo é diferente. E aqui surge uma pergunta: acaso não é suficiente que nasçamos e passemos de geração em geração, cada geração? Por que temos que mudar? Que é o que está acontecendo aqui. Podemos ver que uma criança, um recém-nascido, um bebê, tem que crescer para que possa depois viver na vida boa, uma vida boa, cheia, alcançar coisas como uma pessoa grande, adulta, fazer mudanças na sua vida, ter família, e se enreda com tudo que ele adquiriu, e seus filhos o seguem, a vida que ele começou, e ele vê deles que é uma continuidade da sua vida. Por que nós, além de seguir de geração em geração, como todos os animais, todavia temos que desenvolvermos-nos contrariamente aos demais animais? Por quê? Qual é o objetivo, o propósito e necessidade do nosso desenvolvimento? Isso nós não podemos ver. O que podemos fazer é somente falar sobre isto. Tal como nós vemos que a pessoa recém-nascida não é capacitada para a vida, necessita desenvolver-se muito para adquirir mente, sabedoria, poder, força e sentimento, até que seja adaptada para compreender a vida, as ordens da vida, as mudanças na vida. Nós também somos assim quando nos desenvolvemos. Então podemos dizer, melhor, que as dezenas, inclusive milhares de anos da nossa evolução são em realidade como a vida de uma pessoa, e na qual nós vamos evoluindo e desenvolvendo, e cada vez que nos desenvolvemos é como se avançássemos, como uma criança que se desenvolve de 1 ano ao 2, e 2 a 3, e 3 anos, assim por diante, de ano em ano. Ou melhor, nós também assim evoluímos durante centenas de anos, aonde para nós 100 anos é como 1 ano de uma criança que se desenvolve, mas nós não podemos ver aonde estamos indo, aonde nos desenvolvemos. Se nossa vida, quando atraímos a criança, trazemos as crianças ao mundo, sabemos como tem que desenvolver-se. O que temos que fazer é proporcionar-lhes a necessidade do desenvolvimento, os meios, os jogos, brincadeiras, exercícios.
lhe fazemos e estabelecemos uma sociedade especial para eles, que os desenvolva. E aqui, conosco, não sabemos aonde nós estamos indo e por isso não prestamos atenção sobre o desenvolvimento das gerações, porque é como se o desenvolvimento da geração em geração fosse casual. Digamos, como os pais quando olham as crianças e não entendem de onde saiu, de onde nasceram, por quê, para quê, como educá-los, que exercício dar-lhes, que sociedade, que jardim de infância. Não sabemos nada, supostamente, como se não soubéssemos nada sobre as crianças, como fazê-lo de maneira casual. E se ele não tivesse suficiente impulso da natureza, nós lhe proporcionaríamos muito conhecimento, música, desenhos, leitura. Ele está em um mundo totalmente artificial, nosso mundo natural. Somos animais e o que nós agregamos do nível do ser humano, do falante. Agora, fixe no que acontece com a humanidade, que se desenvolve de geração em geração. Da onde há alguém que se preocupa com ele para que se desenvolva bem corretamente. E assim nós vemos que nosso mundo, nosso problema é que de geração em geração, que desenvolvemos cada geração e se torna pior cada geração, quase miserável. Lhe falta também alguma coisa. Por um lado, queremos mais na tecnologia, na técnica, na nossa vida, mas também nos sentimos mais e mais vazios, até que chegamos a um estado de hoje em dia, no qual aqui nós chegamos. Que conseguimos? Que obtivemos de todo o nosso desenvolvimento? Chegamos e temos chegado ao espaço exterior. Mandamos naves ao espaço exterior e já estamos e fomos à Lua. Sobre isso sequer se fala, sobre isso já como se fosse superficial. Podemos fazer tudo sobre a Terra. E o quê? A única coisa que não sabemos fazer é o que fazer conosco para sentirmos bem. E o que fazemos? Estamos em uma crise, numa família, há divórcios, as crianças sofrem, os pais sofrem, a sociedade, o terrorismo, drogas. Aonde está a alegria, a felicidade, os bons espíritos? O desespero é a primeira causa de enfermidade no mundo. Não temos bons pais na humanidade que se preocupassem conosco e nos ensinassem como nos desenvolver. Se olhamos toda a nossa história, como a vida da humanidade, como um bebê, como uma pessoa recém-nascida, como uma pessoa, a vida de uma pessoa, por um lado, pelo outro, se olhamos e observamos a natureza, podemos ver que a natureza assim se preocupa de cada elemento para desenvolver corretamente. Nós, como pais, temos um grande amor por nossos filhos. Queremos dar-lhes tudo de bom. Toda a nossa vida, investimos neles, desenvolvemos para eles todo tipo de sistema. Todo mundo trabalha somente para prover a criança, para que tenha uma melhor vida e não obtemos fazê-lo para nós mesmos. Mas a natureza nos proporciona tudo, todos os meios. Amor, nem prestar atenção, meus filhos, mas se tem amor para meus filhos, como os animais que amam a sua cria, assim a natureza se preocupa do desenvolvimento de cada elemento. Trata todos esses elementos, a todas as criaturas, em uma forma muito especial. Por um lado, promove a todas as criaturas para que cresçam em uma forma segura, linda, boa. Por isso, coloca nesse sistema da natureza, lhes dá aos pais um grande amor para os filhos, de maneira instintiva, e não temos outra saída, temos que nos preocupar com eles, por um lado. Pelo outro,
vemos que a espécie humana, se observamos a espécie humana, não temos êxito. Digamos, a fruta, a árvore cresce, nasce e tem um sabor mau, um mau cheiro, não se vê a sua forma, mas gradualmente, quando chega a sua idade madura, é um fruto lindo, bom, tem um bom gosto, um bom odor, é lindo, preparado para comer, não como um fruto imaturo que nos dá dor de estômago. E aqui podemos começar a pensar que a humanidade também é como a fruta sobre a árvore, que estamos passando tal forma de desenvolvimento que nós chegamos à nossa maturidade, a sermos maduros. Por isso somos como uma maçã que está dura, verde e amarga. E ninguém sabe o que vai sair dessa maçã, algo lindo, se não soubéssemos como experts, se não soubéssemos o que acontece com a maçã no final. A mesma coisa conosco. Podemos dizer sobre as pessoas, sobre o ser humano, que o menino, a criança, quando é pequena, e insensato, débil, até que cresça, passa 15, 20 anos, e somente então está capacitado para a vida e sabe fazer coisas e estudar e revolucionar o mundo. Do contrário, se olhamos os animais, que todo o seu desenvolvimento é em várias semanas depois do parto, os animais não avançam tanto, permanecem um animal, sabe como preocupar-se por si próprio e já está instintivamente pronto, mas não muda o mundo, não evolui. Quer dizer, podemos ver e concluir aqui que antes de mais nada, nosso desenvolvimento é um desenvolvimento gradual. E na medida na qual o fruto, digamos, a criatura está em forma, ao parecer, defeituosa, amarga, o fruto amargo. Quanto mais amargo é, durante o processo, ao final vai ser mais duro. E quanto mais longo, ou seja, passa muitos estados diferentes, assim, no final do seu desenvolvimento é estranho e chega a maiores lucros. Se nós concentramos nossa forma em uma imagem, podemos trazer a uma conclusão que, em total, nós passamos um desenvolvimento muito especial, que de geração em geração passamos para como uma criatura e que está em suas formas anteriores de desenvolvimento. E por isso somos tão amargos. Parecemos sem êxito. Certamente vai ser bom no final. Vai ser uma linda e boa forma, perfeita. Porque nós podemos ver que dos níveis inanimado, vegetativo, animal, um nível humano é alto, a coroa da criação. E por isso seu desenvolvimento é longo. Os estados que passam desde o começo da sua evolução são extremos e não parece que tem a ver com a mesma espécie, que pertence à mesma espécie. Se comparamos o princípio com o final, e se pudéssemos pensar sobre a natureza que nos desenvolve, poderíamos chegar à conclusão sobre nós e sobre o trato da natureza, sobre nós. Poderíamos chegar à conclusão de ver o final do desenvolvimento como uma maçã, que se tivéssemos colocado no nosso primeiro nível de desenvolvimento, diríamos que para que existe essa maçã?
Não há nada de bom nela, mas que somente no final da maçã podemos ver a inteligência da natureza que a desenvolveu, que a criou. É uma coisa tão rica e doce e linda. E por isso nós temos que dizer também da mesma lei de desenvolvimento, a lei geral, que nós estamos no mesmo desenvolvimento e que o objetivo do nosso desenvolvimento é indubitavelmente, no final da geração, por assim dizer, a um estado ao melhor, lindo, são, pleno, doce, lindo, final. Doce em conclusão. E então chegamos no nosso estado perfeito. Que pode ser nosso estado perfeito? Se nós nos desenvolvemos através da natureza em um desenvolvimento gradual, mente e coração, sentimento e mente, intelecto, que vamos adquirindo em cada etapa, em cada geração, em cada sentimento e sensação. E nós vamos adquirindo mais e mais da natureza. Nos elevamos mais, podemos captar, controlar, dominar. Então parece que nosso desenvolvimento, ao final, que vai chegar a um nível mais alto possível, na realidade. E de ser assim, então vamos por meio, nos desenvolvemos. Quais são nossas forças de desenvolvimento? Nós vemos o desenvolvimento pode acontecer numa criança, podemos ver do coletivo. A criança pode desenvolver por seu impulso, que são inatos, que chegam da natureza. E então, se não há ao seu redor elementos externos, ele vai desenvolver-se como um animal. Ele não vai saber como construir ou ocupar-se de coisas que a humanidade lhe desenhou, mas nós colocamos ele dentro de uma sociedade de meninos. Não vai saber como brincar um com os outros, com as pessoas, relacionar-se com as pessoas, como usar e ajudar a eles. E assim, em realidade, é a forma de desenvolvimento. Se organizamos um entorno, jardim de infância, escola, educadores, todo tipo de jogos, papai, mamãe, todo tempo se esforçam, não por meio do impulso que tem a natureza, mas por meio de estímulos que levam por diante. E então, podemos promover muito, acelerar muito. Podemos ensinar música, escultura, baile, arte e trabalhar com computador e mil e uma coisas, abaixo da condição que possamos trazer meios de desenvolver de fora para dentro. E temos duas forças de desenvolvimento. Um desenvolvimento é por meio da força que impulsiona da parte da natureza, e a outra força é a força que atrai desde diante, desde frente, que se abre a criança por meio do entorno correto, apropriado e adequado mesmo, podemos dizer para nós, se agora finalmente entendemos, depois de milhares de anos de nossa evolução, que temos que nos desenvolver como esta maçã sobre a árvore de estados maus e estados melhores, talvez nós, para construir um entorno que nos atraia, e então, muito rapidamente, nós vamos desenvolver adiante, vamos passar muito rapidamente nossas etapas para ter impulsos
E vamos nos desenvolver bem por jogos ou meios, explicações sábias e todo tipo de influência positivas e agradáveis. Experiências doces e leves. E em realidade, de ser assim, já podemos entender que há duas formas de desenvolvimento, dois meios de desenvolvimento. E hoje em dia, diria trágica, crise general, a humanidade que não sabe o que fazer consigo própria, e nós de verdade somos como um bebê que perdeu sua direção e não sabe o que fazer, está perdido, e a metade está como perdido, abandonado. O que aconteceu? O que acontece comigo? Assim estamos. Entre nós, a humanidade, nós não vemos nada no futuro. Crise na família, na educação, na cultura, e os pais, entre os pais e as crianças, os filhos e os pais, as drogas, os divórcios, e a crise na ciência, em especial a crise que está agora na economia e no sistema financeiro. Que todas essas crises, a crise na ecologia, que esperar, e de repente vem aqui um furacão que nos permanecemos sem eletricidade e inundados, e quem sabe o que vai acontecer hoje em dia mais e mais no mundo inteiro. Sim, e assim, essas coisas, acaso podemos nós arranjarmos isto e nos desenvolver de forma melhor, positiva e rápida possível? Nós podemos ver que isto depende de nosso entorno. Também nós vemos que o entorno podemos prepará-lo de uma forma tal que nos desenvolve muito rapidamente, para a fim de poder chegar aos meios do desenvolvimento da criança. Jogos, música, bailes, passatempos que damos à criança. Vai aqui e acolá para chegar a isto. Nós passamos milhares de anos para proporcionar à criança de hoje todas essas coisas e ter essas possibilidades de lidar tudo isso hoje em dia. Também, até que nós chegamos ao fato de que convém dar essas coisas, e de ser assim, temos que fazer o mesmo com a sociedade humana. Em geral, nós vemos que se queremos desenvolver algo mais rápido, temos que fazer uma espécie de um instrumento que acelere o desenvolvimento, digamos, como tomamos os ovos da galinha e não esperamos até que saia daí uma galinha bebê, um pintinho, mas que colocamos abaixo do calor em um lugar acalentado, 40 graus, acredito. 40 graus, vai sair bebês de galinha, pintinhos em boa qualidade, e o tempo natural até que a galinha tire esses resultados dos ovos. Quer dizer, podemos, proporcionar a nós mesmos um desenvolvimento correto, apropriado, acelerado, não cair em todo tipo de golpes e desgraças no caminho, senão desenvolvendo bem apropriadamente como crianças, que pode dar às crianças algo que necessita e que não sinta problemas, e assim vai crescendo. Assim que o nosso problema somente poder entender, podemos desenvolver o ser humano. E aqui chegamos à solução, que nós também podemos ver a solução pela crise atual, que é a crise global e integral ao redor do mundo, e em todo o mundo está se organizando como uma crise, com uma situação má, por um lado, e pelo outro. Esta situação que está enchendo e chegando a nós, está nos ameaçando, em realidade é o exemplo, a mostra da nossa falta de desenvolvimento.
o estado no qual nós vemos hoje em dia, nossa situação, que dependemos um dos outros, essa dependência total entre todos nós, verdadeiramente total, dependemos um do outro de forma absoluta, vemos em todas as investigações hoje em dia, que em realidade, que não obtemos. Esta é a fonte de todos os nossos problemas, porque nós fazemos nossa vida, nós causamos nossa vida que seja má, insegura, muito ameaçadora, limitadíssima, constrangida. Algo nos incomoda e a não unirmos-nos corretamente, porque a conexão entre nós, veríamos que realmente anulamos a maioria dos problemas, quase todos os problemas. E isto também podemos ver o processo de desenvolvimento que temos passado, que cada vez que nós passamos de geração em geração, a humanidade sempre chegou à acumulação de uma população, uma educação, a cultura, a indústria, em todas as situações, a cooperação, a diferentes conexões, a dependência, a interdependência, mais e mais de tudo isto. E somente o que agora nós chegamos a um estado no qual não dependemos um do outro somente em salários, no sustento, nos bancos, nesse sistema comercial, mas que dependemos um dos outros também na forma humana, que agora chegamos a um estado no qual não somos capazes de estarmos conectados uns aos outros, então a falta de conexão entre nós, isto é o que dá um nascimento em nós, da falta de conectarmos-nos todos em forma correta, para nos levar a uma vida mais segura. Nós somos toda a comunidade, como uma família, um casal, marido e mulher, que vivem em uma casa, em uma forma, em uma casa a quatro paredes, e não são capazes de arranjar-se, mas não temos aonde ir, não temos como nos divorciar, como deixar esse globo e aonde escapar. O resultado disso, que de todas as investigações e tudo o que vemos, a forma correta, desejável e apropriada de nosso desenvolvimento é a forma de união, conexão entre nós, estar unidos como um casal lindo, como duas palomas. Que se a humanidade chegasse, entrasse com uma relação boa entre nós, a humanidade seria feliz. E assim, se é assim, daqui nós sabemos, fica claro que o que temos que fazer, temos que construir, nos estabelecermos um entorno tal ao nosso redor que nos ensine como estar corretamente conectados. Quer dizer, uma criança sábia que entenda que tem que crescer corretamente, então ele se organiza ao seu redor, um entorno que o ajude. Por exemplo, ele vai a várias pessoas, alguns dos seus vizinhos talvez, ele diz: eu vou dar para vocês dinheiro, vou pagar a vocês para que vocês comecem a conectarem-se uns aos outros, comecem a mostrar de que vocês estão unidos, que possam atrair a conexão, comecem a apresentar-se frente a mim como atores que estão atuando no... Porque eu sei que se eu vou ver esses exemplos, vou crescer bem. Eu quero salvar-me a mim mesmo, através de vocês, por vossa ajuda, na situação na qual me encontro. Ou, por outro lado, digamos que eu quero estudar música, mas não tenho tanto desejo por um lado, necessito alguém que me atraia, que me impulsione, que me diga que é bom, lindo, especial. Que faço? Vou a vários músicos, lhes pago, e assim eles vêm a mim, tocam instrumentos, falam sobre a música.
todo o tempo, tocam seus instrumentos, fazem composições. Em conclusão, eu recebo deles a impressão que isso é algo importante, e como eles compartilham isso e participam e fazem uma música maravilhosa, quando eu vejo isso, apesar de que eu lhe paguei, eu com isso me impressiona, não importa que eu tenha pago. Aí já sai que eu, por meio disto, construo meu entorno, no qual eu realmente chego a um bom desenvolvimento, e não importa que eu tenha pago ou não pago. Se experimentei, tratei de ser melhor, o importante é o resultado. Se fez, me impressionei, ou melhor, fizeram os pais, e na minha vida os meus pais trataram de fazê-lo comigo, ou que vou a algum passatempo, fazer esporte, alguma coisa, e aí me impressiono dos demais que jogam e fazem coisas fantásticas, ou a um grupo de futebol, ou qualquer outro esporte de desenvolvimento, basquetebol. O principal é o entorno, é essa sociedade. Essa sociedade eu posso estabelecer, construir somente, mas certamente que essa sociedade podem construir para mim, fixar para mim, estabelecer para mim pessoas sábias, que sabem disso, que conhecem isto, esse truque. E então, o que vemos em nosso mundo? Sábios, inteligentes, pessoas que conhecem o desenvolvimento da humanidade, que conhecem essa matéria. Então, temos que fortalecer. E o que vocês estão escutando agora, que não convém, fixar, estabelecer ao nosso redor um entorno tal, uma sociedade tal, que nos influencia a todos nós. E nós, por meio dessa sociedade, vamos avançar a uma boa direção, em um desenvolvimento gradual e bom. E vamos ser como uma maçã que está madura, todavia, antes que os golpes, as catástrofes venham e a empurrem a desenvolver por meio do sofrimento. E isto acelera como colocar algo na incubadora. Bom e doce final. Nós podemos aqui observar, ver todo o desenvolvimento da pessoa durante milhares de anos, e nos encontramos em uma má situação. E como nós podemos sair disso por nossos meios, mas não esperar talvez o que vai acontecer, mas escutar o que dizem os sábios, que necessitamos um bom entorno que os desenvolva, como dizem os cientistas, e os tragam, fase por fase, uma forma agradável e leve, ao final bom e pleno, e perfeito e doce. O que nós necessitamos, então, é o entorno, que nos proporcione um bom entorno. Pelo meio do bom entorno, eu começo a sentir o mal do meu caráter, da minha natureza, que eu sou egoísta, que eu não quero conectar-me com o outro, que sou preguiçoso, que não me interessa tanto, não me importa. Aqui há muitos atributos que eu não tanto quero desenvolver. E assim, justamente ao contrário, eu entendo que tenho que fazer um entorno, uma sociedade melhor. E como quando eu sou preguiçoso e vou a um grupo de esporte, que necessito uma influência maior deles, que me levem, que me atraiam, que me contem, que me empurrem ao centro do jogo. E então, aqui temos que desenvolver um entorno, uma sociedade, e que não saia do jogo, do esporte, que sejamos como as crianças pequenas que por meio do jogo se tornam mais fortes, inteligentes e sábios. Assim também nós, por meio do nosso jogo, dentro da sociedade que nos impulsiona e nos promove, cheguemos em uma forma linda por meio de jogos, a nossa forma plena, perfeita, e passamos então todas as crises rapidamente e levemente chegamos à vida boa.
Eu não me considero a mim mesmo uma pessoa muito sábia. Tampouco sou nécio, mas as duas últimas classes que você nos ensinou, também escrevi a maioria do que você disse. Me impressionei do fato de que você está falando coisas sábias, como uma visão geral, compreensiva, abargadora sobre a humanidade, seu desenvolvimento, mas todo o transcurso de toda a história humana. Certamente, a classe foi muito curta com relação ao seu conteúdo. E esta classe está muito cheia de conteúdo. E convém fazer sobre cada uma dessas classes várias palestras, dividi-las, cada classe em vários temas, e outra vez repetir e repetir e escutar, até que a pessoa capte o movimento da classe, até que lhe converta como um conteúdo interior, o assimile como seu mesmo. Me parece que cada uma dessas classes deve ser, pelo menos, dedicar 3 ou 4 vezes até que a pessoa assimile isso com o instrutor e assistentes com trabalho adicional. Mas, de toda maneira, quero fazer uma pergunta sobre as ideias que você expressou nessas duas classes. A minha impressão, e também falei com minha esposa sobre isso, sobre essa experiência. Para dizer a verdade, eu jamais experimentei esse tipo de lição de estudo e também uma situação tão especial e diferente que nem na universidade onde estudo, escola, é algo novo para mim, para falar bem a verdade. As coisas são interessantes e eu sinto que como vou dizer, como se eu perdesse a linha, sim, o elo. Não porque não entendo o que você está dizendo, mas porque o ângulo, a perspectiva é muito profunda e ampla ao mesmo tempo. Tanto você analisa coisas que eu entendo das minhas crianças, e você deu exemplo das crianças. Para mim era fácil conectar-me com isso. Meus filhos, dos meus pensamentos e emoções que experimento muitas vezes, mas pelo outro lado, você está olhando desde o alto como da perspectiva de uma ave. E eu pensei, na primeira lição, tratei de interpretá-lo. E sobre isso falei com minha esposa, inclusive, como posso entender as ideias que eu escuto. E vejo que segue o mesmo elo. É difícil interpretá-lo ou traduzi-lo. As ideias que eu capto, me identifico. Aonde isto me leva de fato? A mim, aqui e agora. O objetivo de nosso estudo é conhecer o caráter humano, a natureza humana dentro da qual nós existimos. A forma de nosso desenvolvimento, a situação especial na evolução, no desenvolvimento, que é o que nós podemos observar na natureza, até que forma estamos fazendo, se a nossa próxima forma evolutiva, a forma final, como nós podemos, desde o nosso estado atual, chegar à nossa forma final, atravessando um caminho lindo, leve, agradável e bom, porque o estado final, indubitavelmente, é o estado pleno e perfeito. Quer dizer, todo estudo, ao fim, é como fazer que a minha vida, daqui por diante, seja fácil, boa, segura, agradável e somente tudo de bom. E que vá buscar a misericórdia em toda a minha vida. Vai me rodear a minha misericórdia. Está citando da Bíblia. Agora, especificamente neste ponto, você também no final da lição, você não
Eu não pude, eu me refiro que não consegui interpretar, não consegui tomar o que você disse também depois do que escrevi também em casa. Não consegui tomar alguma coisa imediata, uma conclusão pronta que eu possa realizar, executar, fazer, conclusão. Conclusão, necessitamos do entorno, uma sociedade, um entorno que jogue conosco, como se joga com as crianças pequeninas, para que cresçam. Quem pode proporcionar-nos um entorno tal? Os sábios que conhecem o caminho como pais com os filhos, que eles nos construam um entorno tal que nos influencie e que nesse entorno que exista a minha forma futura já dentro desse entorno. Então, quando me integro nisto, eu já vou mudando na medida na qual eu vou adaptando-me a esta forma e assim vou acelerando o meu desenvolvimento, porque já tenho um exemplo atrativo, já me entrego e vou mudando. Dentro desse entorno, o resultado é o resultado muito prático. Muito prático. Não entendi como. Nós necessitamos o entorno. Isso fica claro. E o entorno onde todos nós estamos conectados, que você agora pode imaginar-te como uma forma perfeita dos seres humanos. O que te parece? Como você imaginaria isso? Todo o contrário de todas as crises. Não há divórcio, todos vivem bem, lindos, as crianças com os pais, todos têm um bom relacionamento, todos completos, plenos, também de maneira internacional, entre as nações, tudo bem, tudo ótimo, toda a humanidade está bem, não há medo, nem guerra, nem armas, nem terrorismos ou drogas, etc. e tal, sim? Então, vamos, você e eu, construir um entorno de exemplos, exemplar, que construa para nós esses valores e que me convença, que me forme, que me molde para que eu seja parecido a isso. Como fazemos? Pode ser que tenha que ser um entorno virtual, porque todos estamos na internet. Talvez vai ser um entorno através dos meios de comunicação, porque todos nós nos alimentamos dos meios de comunicação, todos os nossos valores. Ou pode ser que esse entorno tenha que atrair e chegar a nós, já não aos adultos, mas somente às crianças, e não no jardim da infância, nas escolas. Temos que nos assegurar que tenhamos somente esse tipo de entorno, educarmos dessa maneira. Ou pode ser que para os adultos, de repente eu vejo milhares de pessoas paradas, desempregadas, salvo as mulheres que são senhoras de casa, donas de casa, ou os pais que estão em casa ou não trabalham, mas não sabem como educar as crianças. Dói o coração deles também. Vão querer aprender essas coisas através da televisão, por meio de séries que vamos criar, séries de televisão. Isso são exemplos para eles, então vai influenciar as crianças. Você está falando em terceira pessoa, mas eu só sou um deles, verdade? Mas nós estamos falando de educação, por isso estou falando em terceira pessoa. Nós estamos falando de nós, dos pares, dos meus contemporâneos. Sabemos como fazer, o que devemos fazer. Como receber golpes e catástrofes, essas etapas de desenvolvimento que já falamos, que é na medida na qual algo é mais desenvolvido, passa um desenvolvimento, passa em formas mais extremas de seu final. E vemos isso agora que nós estamos entrando nesse desenvolvimento, que por nossos meios temos que desenvolvermos-nos nesta última etapa do desenvolvimento, e por nosso meio, por nós mesmos, vemos que nossa situação
é muito dramática, são estados extremos, em comparação com nós temos visto nossa força que nos empurrou por detrás da natureza. Não teríamos dois meios de participar do nosso desenvolvimento, nem ritmo ou forma de desenvolvimento. Pelo contrário, agora, tanto o ritmo como a forma de desenvolvimento dependem de quanto nós, por nossa consciência e nossa vontade, assimilemos nossa forma futura de desenvolvimento e levemos a essas formas. Por isso, de forma global, nós não estamos no desenvolvimento mais. Vamos estar estancados nesse lugar até que captemos que cada próxima etapa, esperando nosso desejo prévio de desenvolvimento nessa forma, ou seja, o desenvolvimento agora não pode ser um desenvolvimento instintivo como houve até agora, mas que um desenvolvimento consciente por meio de adição de consciência em cada etapa, a consciência de nós. Isso significa que agora nós estamos em um desenvolvimento do ser humano, do nível falante, que eu agora tenho uma coisa nova que está se desenvolvendo, a compreensão da natureza, conhecer a natureza, o sistema, o propósito, e eu integrado nesse sistema e o alcanço. Certamente que essas coisas, obviamente, quando escutamos essas coisas em público, são muito inverossímeis, até filosóficas, mas temos que traduzi-las e explicar mais e mais, mastigá-las mais e mais. Muitas palestras, muitas conversações, muitos encontros. Eu creio que temos que tomar, digamos, o programa desta palestra, não seja perfeita, mas tomar essa palestra, projetá-la aos alunos para que cada um, alguns minutos, fazer um resumo e falar um pouquinho, abordá-los e depois escutar uns minutos e parar, escutar e parar. Digamos, o que eu falei em um minuto, que saia disso durante 2, 3 horas em total, não de uma só vez, mas 2 ou 3 vezes a pessoa chega em um estado no qual elas entendem o que acontece. Não importa o que se esquecem, porque isso permanece como impressões. Eles já têm internamente isto. Entenderam uma vez e depois esquecem porque não são suas, mas compreenderam, aceitaram, estudaram. Isso já permanece nelas. Necessitamos entender que no desenvolvimento que estamos entrando agora, o desenvolvimento humano, a última etapa do nosso desenvolvimento, o fruto agora tem que chegar à sua doçura, cor vermelha ao invés de amarga e verde, um bom aroma, sim, um bom gosto doce ao invés de amargo. E essas são as adições que chegam desde dentro do fruto, de acordo com o amor da natureza por ele, pelo fruto em si. A natureza que nos desenvolve é como uma mãe que se preocupa com o seu bebê, que o cria. Nós temos que alcançar esta força de amor, força de outorgamento, a reciprocidade, a união, a conexão global entre todos nós e juntos com a natureza compreensiva geral. Esta possibilidade se realiza, se leva a cabo somente por consciência que eu entendo, compreendo, sinto esse desenvolvimento como passa por nós. Nós agora não podemos prometer à pessoa uma boa vida sem que a pessoa se eleve pelos graus de compreensão e sensação por sobre o que ele tem inato. Ele tem que adquirir consciência, ele tem que saber e conhecer o mundo no qual ele vive, e tem que conhecer e descobrir toda a natureza geral. Isto exatamente é o exemplo das minhas sensações nos últimos dias.
sem que a pessoa seja sábia, sem que a pessoa conheça o porquê e para que nasceu a natureza, o avança, o promove um propósito, cada um de nós no mundo. Senão a humanidade, sem isso a humanidade não vai avançar e vai sofrer muitos golpes, todo desenvolve daqui por diante. E então nós vamos ser esses sábios, todos nós sim, na medida na qual seja possível. Como entra na escola? Não aprende? Não, mas você agora pintou um propósito muito alto. Não, 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 não. Não alto, aqui também. Nossa classe, nossa lição vai chegar a isso. Aprendeste história, geologia, geografia, botânica, muitas coisas você aprendeu no desenvolvimento da civilização. Aprendeste sobre os continentes e muitas coisas aprendeste agora, sim. Segue estudando, porque sem isso não vai poder mudar a você mesmo. Exatamente, sem esse conhecimento, sem conhecer o processo, que você depende dos demais, são poucos. Não tem que ser um grande sábio, um cientista nisto. Não, não, não. Mas tem que conhecer as coisas em geral. Como quando sai da escola, não recorda muito, mas tem uma impressão geral, que é uma história de coisas que aconteceram há milhares de anos, 2000 anos, sei lá, e 500 anos, agora geografia, descobertas dos continentes, biologia, geologia, botânica. De alguma maneira você algo escutou. Pode ser que te esqueceu, não importa. Isto já existe dentro de você. A mesma coisa aqui. Agora, somente aprende sobre as próximas etapas. Em conclusões, se te ensina o que é mais imprescindível, como fazer uma vida boa. E então, você não necessita saber nada de memória, porque depois vai chegar a ativação, atividades, e as ativações nós as fazemos no entorno, na sociedade, onde você vai influenciar o entorno vai influenciar você, e vai começar a preparar-se com esse entorno. Mas algumas formas de instrução, algumas lições de introdução, tem que receber sobre o mundo novo, sobre a nova sociedade, na qual nós estamos entrando uma nova perspectiva. Se chama esta série. Como? A nova visão, a nova perspectiva, uma nova perspectiva. Uma nova vista global sobre o que? Sobre o mundo, a pessoa e o mundo. Você pode resumir nossa lição? Certo? A natureza nos está atraindo ao estado perfeito, pleno, passando por etapas até hoje em dia fomos passando por etapas obrigatórias, necessárias, desde ontem até o amanhã, e podemos progredir somente através da adição consciente por nossa parte de como nós vamos fazer isso, evoluindo. Ou se chama também, em outras palavras, o reconhecimento do mal, mas não se convém falar sobre isso. Isso precisa de muitas coisas, muitas ferramentas, não vale a pena. Não, não. Isso é entre nós, entre parênteses. Todo o nosso desenvolvimento desde agora em diante podemos melhorar e adocicar e acelerar por meio do entorno. Como em cada coisa que até agora as crianças vão desenvolvendo-se pelo meio do entorno, os grandes se desenvolvem por meio do entorno. Podem ver também, tem que os drogados anônimos, outras organizações que cuidam dos animais. E então mesmo, temos que construir, estabelecer um entorno que nos estraga bons valores, então vamos fazer como crianças boas, que nos desenvolvem uma forma boa, e também vamos fazer o mesmo para nossos filhos, que pelo menos saia algo bom deles, e que a humanidade não tenha nenhum problema mais que ser criado e estabelecer um bom entorno com bons valores. E tudo em total se pode denominar
Criamos um bom entorno, a criação de um bom entorno. Eu acredito que você, como pai, você gostaria muito, agradeceria muito atrair e trazer os teus filhos a tal entorno, a tal ambiente que aí o calor, a calidez, e lhe ensina como estar conectados, como sentirem-se seguros uns com os outros, não ter medo de todo tipo de torturas e golpes e problemas de caráter humano e o caráter da criança, do bebê. Tem a crueldade de orgulhar-se por ser mal com os outros, mas um bom entorno que lhe proporcione à pessoa um lugar leve, lindo, doce, cálido para desenvolver. Então a pessoa de verdade se abre com capacidade de absorção, de captar a capacidade ilimitada. Não se sente constantemente em uma situação na qual tem que proteger-se e cuidar-se, e fechar-se, e manter-se em um lugar e um entorno ameaçador. Nós não entendemos também, nós mesmos, os grandes adultos, que significa viver em um entorno bom. Como um bebê que está no seio da sua mãe e não sente nada mais que sua mãe. Somente uma sensação tal lhe é proporcionada a força de desenvolvimento. Entende? E nós não temos isso, e por isso nós paramos e estamos em uma crise global, enfrentamos uma crise global em toda a ocupação das pessoas, do ser humano. Não avançamos, estamos estancados, e ao contrário, estamos abaixo de ameaças. E a crise, por um lado, pode ser como um rompimento e, por outro, como um novo nascimento, segundo como interpretemos. Porque a palavra crise significa nova abertura, de acordo com a etimologia. A interpretação da palavra significa crise, e nós a usamos de uma outra maneira. Crise. Vem da palavra grega, crisis, que indica o que se diz que é como as pedras aonde se colocavam as crianças para nascerem, onde as mães pariam, né? Essas pedras. E então, com isso nós concluímos, vamos ter dever de casa nessas lições? Gostariam de dever de casa? Eu quero saber se vamos ter. Isso depende da frequência das lições. Depende da frequência de como vamos passar de classe em classe. Todo dia vamos ter, todos os dias, e então não acredito que vamos ter dever de classe. Que ao invés disso, devemos ter clips de vídeos de música e humor, de que a pessoa todo o tempo esteja rodeada com MP3 e abaixo da impressão do entorno. Não sei. Mas não há dever de casa, não. Eu não acredito que seja bom dever de casa, não há. Não. A influência do entorno em casa, em cada lugar. Somente isso, influência. Em a minha casa, todavia, não há. Não. Em casa também permaneça na influência do bom entorno. Bom? Que fazer? O que você faz quando vem a casa? Fala com a esposa. E do que você fala com ela? Ontem contei o que houve aqui. Muito bem, assim vai contar. E é o que eu lhe digo a você. Esta dificuldade, você vê o caderno, escreveu 4 páginas. Sim, no final da lição, vai receber o material. Sim, eu também escrevo bem. Não se trata disso, mas escrevi, mas é difícil tornar mais tangível, explicar a mim e a ela o que houve. Então, por que não atrás? Por que não trouxe o artigo
das nossas lições. Não, não acredito que seja o problema. O problema é que eu não capto a sua palavra até o final. Sente-te com ela, abraça, olha a tela, toma um cafezinho e ela vai ver, vai dizer, que legal que você está estudando. E você ao lado dela vai sentir-se importante. As pessoas também, amigos, chamaram para perguntar que eu tenho uma nova ocupação nessa classe e eu trato de lhes explicar e não entendo, não consigo colocar em palavras o que sinto. É impressionante o que você está dizendo agora, mas eu sinto, parece que o problema está em mim. Não tenho uma crítica, uma queixa, mas somente trato de transmitir a sensação que, para mim, é difícil expressar, para mim mesmo até, ou para os amigos, ou quem encontrei sobre esse encontro que tivemos ontem. Que exatamente, que seria isso? É difícil falar isso. Que seria isso que estamos fazendo? Sim, que estamos fazendo? Nós estamos explicando à pessoa que é o que necessita para ser feliz. A mim está explicando, a você. Então, que necessito para ser feliz? Que necessitamos para sermos felizes? Um entorno, um ambiente lindo, bom. Um bom ambiente que te traga a um estado que você simplesmente te sinta bem na vida. Só isso, está seguro. Está seguro, tenho amigos, todo mundo pensa bem sobre mim, todos querem bem para mim, e todos se preocupam comigo, eu me preocupo por eles. Vivemos em um mundo que é completamente seguro e bom e caloroso. Tudo cheio de amor. O mundo inteiro. Sim? Aonde está isto? Certo que eu gostaria de viver aí. Aonde está isso? Em Jabotinsky 112? Não, de verdade, vá lá. Sim, temos um edifício de 12 andares. Conhece? Há uma canção que fala sobre isso. Nós... Bom, sim, temos que desenvolver esse mundo melhor. Um outro encontro se termina e eu tenho essa sensação que, olha, tem que ser algo estratégico, grandioso, amplo, cooperativo. Não, compartilho com você. Lhes dou em total somente uma lição. A lição principal. Ao redor da lição tem que existir um sistema inteiro de atividade, explicações, perguntas, respostas, muitas coisas. Uma lição é como um trabalho para todas as semanas, todos os dias que as pessoas se encontram. Eu dei a lição, todos anotaram, viram. De acordo com essa lição, você tem que trabalhar com as classes, com as salas de estudo. Assim é. Bom, então nós vamos ver e vamos esperar amanhã. Sim, amanhã. Vamos falar sobre a medida na qual a pessoa é livre. Livre-arbítrio. Sim, também sobre isso. E assim, de lição em lição, em total chegamos 15 lições, 15 semanas, 3 meses, 4 meses, digamos, a pessoa vai receber conhecimento. Da onde existe, o que acontece com ela, o que tem que fazer consigo própria, com a sua família, mundo. E vai mudando ao mesmo tempo, vai mudando, recebe uma transformação interna. Mas necessitamos, ao redor disto, estabelecer, construir um sistema que apoie a lição, que o complemente. A lição em si é algo... é um meio principal, essencial, e ao seu redor, todos os meios de apoio, ativações, etc. Sem isso é impossível. Eu entendo que a pessoa que escuta pela primeira vez, para ele, por um lado, tudo é correto, mas por outro lado, muitas coisas que a pessoa nem sequer imaginava que existem.
Não pensou, jamais pensou. Entendo. Então, para isto, há que se levá-lo, atraí-lo a uma nova captação. Entende? Eu não posso explicar de forma mais sensível, não posso baixar mais a explicação. E então, os instrutores, os assistentes da lição, têm que ajudar e tratar de ajudar a captar essa é uma parte que inclui também ativação, porque quando começa a parte dessa lição, a ocupar-te dela, já começa a ocupar-te no grupo, abordando o tema e todo tipo de relações e coisas. Também começa o tema social, e que não se fala sobre isso, mas a forma que você traz isso, e o tema também. Tudo em conjunto começa já a funcionar. Você não tem que dizer, vamos fazer jogos como, não, assim, um pode com outro não. Não, não. Pelo fato que já aborda o tema que agora eu transmiti, falei, em um círculo, em forma recíproca, vai ver e saber o bom trato e consideração entre as pessoas. Já começa a praticar e jogar com eles no bom entorno. Que tenha êxito, muito obrigado e lhe desejo tudo de bom. Muito obrigado que estiveram conosco, vamos seguir, segue conosco.